Bom dia a todos. Aqui quem está falando é o Clodoir Vieira. Eu sou analista da corretora Souza Barros. E hoje, mais uma vez, estamos recebendo aí o Ricardo para fazer a apresentação, mais uma vez, na Nutriplant. O Ricardo Panza, ele é diretor e presidente das relações com os investidores. Para quem não conhece a Nutriplant, né, a Nutriplant é uma empresa brasileira, fundada há 34 anos em São Paulo, pioneira na produção de nutrientes no Brasil e a referência de tecnologia para a indústria de fertilizantes especiais, produtos para tratamento de sementes, condicionadores de solos, produtos de tecnologia de aplicação de insumos agrícolas e outros produtos diferenciados. Mas ninguém melhor do que o Ricardo para falar mais com nós. Ricardo, bom dia. Bom dia, Clodoir. Obrigado pela apresentação. Gostaria também de agradecer a Souza Barros pela oportunidade de apresentarmos mais uma vez aqui no Fique por Dentro os resultados da Nutriplant. Eu gostaria então de começar com a apresentação dos resultados do primeiro semestre de 2013. Alguns destaques relativos aí ao primeiro semestre. Depois de uma reestruturação da empresa nos últimos 2 anos, a gente obteve 8% de EBITDA em relação à receita líquida, o que representa 6 pontos percentuais mais do que os 2% que nós obtivemos em 2012, no mesmo período. Então, os nossos resultados estão evoluindo e a gente está caminhando aí para colher os frutos da reestruturação pela qual a Nutriplant passou nesses últimos 2 anos. O nosso lucro bruto atingiu 3,7 milhões no primeiro semestre e isso representou uma margem bruta de 19%. Em termos de despesas, nós conseguimos obter uma redução de R$1 milhão nas despesas acumuladas no primeiro semestre, quando comparadas ao mesmo período do ano anterior, principalmente em razão das sinergias da combinação aí da operação entre a Nutriplant e a Quírios. A Quírios é uma empresa que a Nutriplant incorporou no primeiro semestre do ano passado. A nossa receita líquida atingiu aí quase 19 milhões de reais, e ficou menor do que o mesmo período do ano passado, em parte em razão do desinvestimento do segmento de fertilizantes micronutrientes para aplicação via solo, o FTE. Nós vendemos a fábrica de Paulínia, que era responsável pela produção desses produtos no primeiro semestre do ano passado. Por último, o nosso resultado líquido ficou negativo em 3,6 milhões no primeiro semestre, o que ainda é melhor do que os 9 milhões no mesmo período de 2012. Obviamente, no primeiro semestre de 2012, nós tivemos o impacto aí dos prejuízos da operação ainda de Paulínia, e neste ano, esses 3,6 milhões incluem o impacto da variação cambial por conta do aumento aí da cotação do dólar no primeiro semestre. Do ponto de vista financeiro, nós temos mantido aí um caixa de 5,2 milhões de reais. Esse foi o valor do saldo de caixa no final do primeiro semestre. A nossa dívida líquida reduziu em 14 milhões de reais, ou 38% do total nos últimos 2 anos, saindo de 37 milhões em junho de 2011 para 23 milhões em junho de 2013. E voltando nesse, que é um ponto importante para a Nutriplant e para todas as empresas que têm algum tipo de exposição em passivos em dólar, a nossa variação cambial acumulada somou 2,5 milhões no semestre, principalmente em razão de obrigações de longo prazo, ou seja, essa variação cambial não vai ter efeito em caixa no curto prazo. Aqui um pouco mais de detalhes sobre as receitas. No primeiro semestre, a nossa receita ficou acumulada, a receita bruta ficou acumulada em 23 milhões de reais, e isso ficou abaixo do potencial, abaixo do que poderia ter sido, principalmente no nosso entendimento, em razão de postergação de decisão de compras de insumos agrícolas por parte de produtores rurais. Então, em razão de incertezas no cenário
do agronegócio, relativos a preços de commodities agrícolas, custo de insumos para a agricultura, a gente entende que houve uma postergação das decisões de compras, e isso refletiu nas nossas vendas. No segundo quadro, à direita, a gente pode observar também que o nosso negócio está associado a uma volatilidade, a uma sazonalidade bastante grande das vendas, onde a gente tem aproximadamente 39% das vendas, em média, acumulada no primeiro semestre. Então, a maior parte das nossas receitas deve acontecer realmente no segundo semestre, e obviamente vai depender aí da reversão disso que nós observamos no primeiro semestre, que foi a postergação das decisões de compras, né? No próximo slide, eu gostaria só de detalhar um pouquinho mais aqui as despesas operacionais em relação a receitas, margens e custos, né? Então, no gráfico superior esquerdo, a gente vê que todas as despesas industriais, comerciais ou gerais administrativas foram reduzidas nesse semestre quando comparadas com o mesmo período do ano anterior, e o total das despesas caiu em 18% quando comparado com o ano anterior. Obviamente isso foi reflexo do desinvestimento da planta de Paulínia e da conclusão que aconteceu no primeiro semestre das operações de produção de fertilizantes foliares, de fertilizantes especiais particularmente, que foi concluída agora no primeiro semestre. Então a gente deve ter aí no segundo semestre um semestre sem qualquer tipo de impacto de despesas relativas à operação de Paulínia. No canto superior direito, a gente mostra aqui um pouco das receitas líquidas, as margens e os custos. Então, a nossa receita líquida ficou menor do que no mesmo período do ano anterior, principalmente em razão da venda do negócio de Paulínia, mas também influenciada por essa postergação das decisões de compras de fertilizantes especiais por parte de produtores rurais. As nossas margens, eu acho que essa é a mensagem importante aqui nesse quadro, a nossa margem bruta ficou praticamente estável quando comparada com o primeiro semestre do ano anterior, principalmente em razão do volume de vendas menor. Quer dizer, a gente teve um mix melhor, a gente teve uma participação maior de produtos de melhores margens, mas o volume acabou compensando esse benefício. E, obviamente, a evolução disso vai depender do volume de vendas do segundo semestre. Aqui no próximo slide a gente tem um resumo do demonstrativo de resultados. Eu deixo isso aqui registrado para quem quiser analisar com mais detalhe, e fico à disposição também para responder perguntas. Eu acho que a mensagem importante desse quadro aqui é realmente o resultado, o EBITDA, que apresentou 8% da receita líquida, ou seja, na medida que a gente consiga realmente fazer crescerem as receitas, a gente pode demonstrar uma melhoria na rentabilidade das margens. Eu acho que isso está demonstrado aí pelo EBITDA de 8% sobre a receita líquida que nós obtivemos no primeiro semestre desse ano, o que foi 6 pontos percentuais melhor do que o resultado da geração de caixa do mesmo período do ano passado. Eu deixo aqui essa informação. Se alguém tiver alguma pergunta específica sobre o nosso DRE, eu fico à disposição no final da apresentação. Aqui eu gostaria só de detalhar um pouquinho um ponto que tem sido um dos focos dessa reestruturação pela qual a empresa passou nesses últimos 2 anos, que foi uma gestão mais eficiente aí do endividamento. Então, nosso primeiro objetivo foi reduzir o endividamento, e nesses últimos 2 anos nós conseguimos reduzir em 14 milhões de reais, ou 38% do total, o endividamento. Isso implicou em diversas ações, como venda de ativos, a busca por otimizar o uso de capital de giro, o que acabou resultando nessa redução aí do endividamento.
A qualidade do endividamento também melhorou. Se nós olharmos aqui para setembro de 2011, 40% do nosso endividamento estava no longo prazo e 60% no curto. Agora, no final do semestre, em junho de 2013, nós tivemos 60% do endividamento no longo e 40% no curto. Então, nós conseguimos inverter essa relação entre curto e longo, além de reduzir o saldo total do endividamento. Com relação às nossas despesas financeiras, nós tivemos uma despesa financeira de 5 milhões de reais no primeiro semestre de 2013, e isso obviamente impactou o nosso resultado líquido. Metade aproximadamente dessa despesa financeira foi composta por variação cambial, e essa variação cambial está associada a compromissos de longo prazo que a empresa tem, e esses efeitos da variação cambial no caixa vão se dar apenas no longo prazo. Além disso, a gente detalha aqui a nossa dívida líquida ajustada. Obviamente, depois dessa reestruturação pela qual nós passamos, eu acho que é importante a gente destacar a característica dessa dívida e o nosso nível de alavancagem também. Então, o nosso endividamento total de aproximadamente 28 milhões de reais é composto por 14,4 milhões de reais no curto e 13,4 no longo, somando os 27,8. Nós temos ainda 5,2 milhões no caixa, e os recebíveis da venda do imóvel de Paulínia representam um valor nominal de 15,8 milhões. Isso resultaria num endividamento líquido ajustado de 6,8. Se nós anualizarmos o EBITDA de 2,2 milhões de reais que nós tivemos no primeiro semestre, nós vamos ter uma relação de dívida líquida ajustada sobre o EBITDA de 1,5 vezes. Como vocês sabem, por volta de 2 vezes e meia, é um índice considerado saudável por credores em geral, né? Então a gente está buscando realmente melhorar a liquidez e a solvência da empresa com essas ações tomadas durante essa reestruturação nos últimos 2 anos. Ainda sobre o nosso endividamento, eu gostaria só de mostrar aqui alguns itens com relação à nossa capacidade de pagamento do nosso endividamento de longo prazo. Esse é o fluxo de desembolsos do nosso endividamento de longo prazo. Então, no canto superior esquerdo, a gente tem aqui o valor total do nosso endividamento, de longo prazo, de 13,4 milhões, que estão distribuídos num cronograma de pagamentos nesses períodos, né? Aqui na barra esquerda a gente tem como referência o valor do caixa. No canto superior direito, nós temos aqui os valores dos recebimentos e o cronograma de recebimento das parcelas da venda do ativo de Paulínia. Então, o valor total dos recebíveis soma 15,8 milhões e os recebimentos pela venda do imóvel estão distribuídos dessa forma. Além disso, tem um aspecto importante que, apesar de não ser operacional, tem impacto no nosso caixa nos próximos anos, que é o saldo de impostos a recuperar. Então aqui a gente tem 14,7 milhões no nosso balanço, 14,7 milhões de reais em ICMS, PIS, COFINS e IPI a recuperar. Isso quer dizer que nós podemos operar nos próximos anos sem recolher impostos, sem desembolsar esses mesmos impostos do caixa, simplesmente compensando créditos acumulados que somam 14,7 milhões. Nós estimamos aqui que nós vamos recuperar esses créditos segundo esse cronograma, né? Então aproximadamente 700 mil ainda em 2013 e dali para frente 2, 3 milhões por ano. E isso tem um impacto direto no nosso caixa. Então aqui um resumo só dessa mensagem, que é o fato de que os recebíveis da venda dos ativos cobrem 1,2 vezes o endividamento de longo prazo. Além disso, o nosso caixa de 5,2 milhões adicionado aos recebíveis, ao total de recebíveis que soma 20,6 milhões, representariam 93% do total da dívida bruta de 27 milhões. Além disso, só os impostos a recuperar excedem em 9,7% o nosso endividamento de longo prazo. Quer dizer, a gente tem várias fontes de financiamento, e nenhuma delas, eu estou citando aqui operacional, né, todas elas independem da geração de caixa do EBITDA,
nós temos várias fontes de recebíveis ou de geração de caixa não operacional para fazer frente a essas obrigações aqui, além, obviamente, da nossa geração de caixa operacional, que nos permite honrar as nossas obrigações com credores. Por último, a gente fala um pouquinho sobre as ações da empresa. Então, a nossa estrutura acionária continua contando com quase 80% do total das ações emitidas de propriedade dos controladores. Isso permite para a Nutriplant um controle objetivo e tomada de decisões rápidas. Então, a gente gosta de ter uma característica bastante simples e direta na tomada de decisões, e essa estrutura societária nos permite isso. Obviamente, por uma questão de transparência e governança, nosso conselho excede a exigência do Bovespa+, do segmento onde nós estamos listados, e o nosso conselho de administração tem 40%, 2/5 dos representantes independentes, que não fazem parte do grupo controlador. Além disso, o convênio firmado no ano passado entre a Bovespa e a PMEC garante à Nutriplant a cobertura de pelo menos 2 analistas, 2 casas de análise que são escolhidas aleatoriamente. Com tudo isso, e com o nosso compromisso de buscar aumentar a visibilidade da empresa, a gente pode notar alguns resultados que eu destaquei aqui para vocês. O número de acionistas da Nutriplant subiu de 78 para 130, desde que nós passamos a ter a cobertura pela Gradual e pela Empíricos, e também passamos a divulgar mais os resultados da empresa. Além disso, a liquidez da empresa também aumentou. Então, o volume de ações negociadas saiu de 227 mil no primeiro semestre do ano passado para 820 mil reais no primeiro semestre. Aqui no canto superior direito, a gente mostra a evolução do preço das ações, para referência de vocês aí. E no canto inferior direito, a gente mostra o preço-alvo indicado pelas 2 casas que cobrem as ações da Nutriplant. Então, aqui tem a Empíricos, que emitiu um relatório em abril desse ano, indicou um preço-alvo de R$ 4,76 para as nossas ações. A Gradual, que emitiu um relatório em maio de 2013 com um preço-alvo de R$ 3,00. Nós calculamos aqui a média dos analistas, que é de R$ 3,88, e considerando o preço de fechamento de ontem, de R$ 1,50, isso poderia gerar um ganho de 159%, ou de R$ 2,38 por ação. Aqui, para concluir, eu gostaria só de destacar as perspectivas, o que a gente está vendo aí para os próximos trimestres. A gente percebe que todas as empresas exportadoras, ou as empresas que estão expostas a setores exportadores, vão ter um benefício, ou podem ter um benefício com o novo patamar do dólar. Eu acho que esse é o grande fato aí nos últimos meses. E eu só queria esclarecer que os nossos produtos, assim como de muitas empresas no segmento de fertilizantes especiais, fertilizantes em geral, ou químicos inorgânicos, têm seus preços determinados pelo mercado internacional. Então a gente deve ver um aumento dos preços em reais e possivelmente também das margens em reais. Além disso, os nossos clientes exportadores de produtos agrícolas se beneficiam da alta do dólar, e a renda disponível para investir em tecnologias que busquem aumentar a produtividade também aumenta. Quer dizer, a decisão de compra pelos nossos clientes está muito associada ao preço internacional das commodities agrícolas e ao câmbio também. E a gente está vendo um cenário favorável para os nossos clientes hoje. O terceiro ponto aí é que agora no primeiro semestre nós concluímos a transferência das operações de fertilizantes de Paulínia para Barueri. A venda ocorreu no ano passado, mas nós continuávamos tendo operações em Paulínia. Essas operações se encerraram no primeiro semestre e a nossa fábrica está operando de acordo com o previsto agora desde o primeiro semestre. Isso vai permitir ter um foco maior no crescimento da empresa. Além disso, a gente desenvolveu algumas parcerias importantes em regiões estratégicas. Então, estamos desenvolvendo revendas agropecuárias, que são os nossos principais canais de vendas para atingir os nossos clientes.
e a gente espera que isso nos dê resultados aí nos próximos trimestres. Resumindo aqui o que eu disse e que eu considero importante nos resultados aí do primeiro semestre, o EBITDA atingiu 8% da receita líquida. Eu acho que esse é um resultado importante que reflete aí o trabalho que nós fizemos no sentido de buscar retomar volumes de vendas, melhorar o mix de produtos, buscando margens saudáveis. Nós mantivemos aí a solvência da empresa, a liquidez com um saldo de caixa de 5 milhões de reais, uma redução da dívida aí que a gente continua mantendo nos últimos 2 anos, com uma redução de 14 milhões de reais, e o fato de que a variação cambial que nós enfrentamos aí nesses últimos meses gerou um prejuízo de 2,5 milhões de reais que não tem efeito em caixa no curto prazo, e que deve ser mais do que compensada pelo benefício nas margens operacionais da empresa. Com isso, eu devolvo a palavra para o Clodoir aí, e agradecendo mais uma vez a oportunidade de apresentar os resultados da Nutriplant através aqui da Souza Barros, e fico à disposição para perguntas também. Bom, Ricardo, parabéns aí pela colocação, realmente muito interessante as colocações, e todas as vezes esclarecendo mais para nossos clientes e para todos que estão acompanhando aí a Nutriplant. Realmente, né, sempre tem a pergunta que a preocupação é com a liquidez, né, sempre a liquidez do mercado, mas realmente, como você colocou aí, já teve uma melhora bastante, né. O Brás Pérez, ele pergunta, existe algum plano em aumentar a quantidade de ações no mercado, diminuindo, no caso, a participação da família Pansa? Olha, Brás, nós temos a oportunidade de buscar recursos no mercado quando se apresentarem projetos que justifiquem isso. A princípio, o nosso objetivo, nós não temos nenhum plano imediato de fazer qualquer oferta de ações, mas a premissa do Bovespa+, é que essas empresas listadas no Bovespa+, tenham acesso a outros segmentos de mercado, por exemplo, o novo mercado. No novo mercado, nós teríamos a obrigação de manter pelo menos 25% de ações no float, né, de acesso público, fora do grupo de controle. E, obviamente, é uma intenção nossa, de longo prazo, acessarmos o novo mercado, como é o caso de todas as empresas listadas no Bovespa+, é o mercado de acesso. Então, Brás, no curto prazo nós não temos nenhum plano de fazer uma nova emissão de ações que resultaria numa participação maior do público, mas no longo prazo certamente esse é um objetivo. Bom, pessoal, fica aberto aí para pergunta, né? Até agora é só o Brás perguntou, né, em relação à liquidez. Então fica aberto, se alguém tem alguma pergunta, pode fazer. Ricardo, esclarecendo um pouco melhor, quando você fala do resultado, né, cambial, aí, que no futuro ele vai melhorar para a empresa, então poderia considerar aí que no futuro, então, isso traria um benefício ou um retorno, né, de um benefício, então, esse aumento do dólar, isso melhoraria as margens, então, é isso que você colocou, né? Clodoir, obviamente, toda empresa que tem obrigações em dólar tem um impacto negativo aí no curto prazo, principalmente no resultado contábil, por consequência da variação cambial. Agora, essas empresas, a maior parte das que estão expostas a setores exportadores, ou cujos preços são determinados, cujos preços de venda são determinados pelo mercado internacional, podem se beneficiar de um dólar mais caro, de um real mais desvalorizado. Isso porque alguns dos custos fixos, como salários ou outros custos que possam compor a estrutura de custos dessas empresas, não acompanham diretamente o dólar. Então, enquanto os preços de referência, os preços internacionais aumentam com uma desvalorização cambial,
os custos não obrigatoriamente acompanham. Então, o que nós vemos historicamente nos negócios da Nutriplant é que um real desvalorizado traz um impacto favorável para as margens. Tem mais uma pergunta aqui da Ana Borges. Ela coloca: a economia brasileira não está em sua melhor fase. Se podemos dizer assim, como a Nutriplant vê as perspectivas econômicas daqui para frente e quais são as perspectivas para a empresa nos próximos 12 meses? Ana, eu acredito que a economia brasileira realmente tem espaço para melhorar. Eu não tenho certeza se isso vai acontecer para a economia como um todo, mas particularmente nos segmentos relacionados ao agronegócio, o Brasil continua tendo uma vantagem competitiva muito forte quando comparada a outros países. Nós temos níveis de produtividade muito elevados, nós temos custos relativamente baixos a despeito da infraestrutura, logística, portos, armazenagem. Eu acredito que o Brasil realmente tem uma vantagem para continuar crescendo como fornecedor mundial de insumos para alimentos. Nós estamos associados a esse segmento, ao segmento de produção agrícola e principalmente nós oferecemos tecnologia agronômica para os nossos clientes buscarem aumentar a produtividade e, por consequência, reduzir custo. E isso faz parte dessa equação da competitividade do Brasil. Então, no segmento específico da Nutriplant, apesar do cenário macroeconômico em geral negativo para a economia brasileira, nós estamos otimistas e nós acreditamos que o Brasil vai continuar sendo competitivo nesse segmento e que a demanda por insumos para buscar aumentar a produtividade e a competitividade dos nossos produtores rurais vai continuar aumentando. Com isso, isso nos faz ficar muito confiantes aí, na perspectiva do agronegócio brasileiro e em continuar trabalhando para aumentar os negócios da Nutriplant nesse segmento. Obrigado, Ana, pela pergunta. Ricardo, tem mais uma pergunta aqui do Ricardo também. Qual é a principal razão para a queda das cotações nos últimos meses? Você tem acompanhado? Claro que tem, né? Eu tenho acompanhado, sim, e como o Ricardo pode ver, nós estamos fazendo um trabalho bastante grande em buscar aumentar a visibilidade da empresa junto a investidores. Um dos compromissos que eu tenho é de continuar apresentando resultados trimestralmente aqui através da Souza Barros e de outros canais, se isso realmente contribuir para melhorar a visibilidade da empresa. Além disso, nós temos percebido um benefício muito grande em aumentar a nossa base de investidores. Eu vou voltar aqui no slide que mostra que o número de acionistas da empresa subiu de 78 para 130 em um ano, né? Na época da oferta de ações, nós tínhamos aproximadamente 10 investidores, então esse número tem crescido. O volume negociado aumentou de aproximadamente R$230 mil para 820, e isso tudo ainda reflete uma liquidez pequena de uma empresa pequena que está no mercado de acesso no Bovespa+. Nós continuamos comprometidos com o trabalho de trazer mais investidores, novos investidores de longo prazo para a empresa, para buscar aumentar a frequência de negociações e o volume dessas negociações. Então, o número de negócios e o volume de negócios são duas medidas, duas métricas importantes para refletir aí o nosso esforço, ou para avaliar o nosso esforço de aumentar a liquidez. Agora, nesse mesmo sentido, existem, para que haja novos investidores, outros têm que sair. E a redução do preço das ações, aí, na minha opinião, reflete a decisão de alguns investidores de venderem as suas posições, sua participação. E quando isso acontece, obviamente, você tem uma oferta maior do que a demanda, e isso pode refletir um preço mais baixo.
Obviamente, isso não tem um impacto no nosso negócio imediato. Obviamente, a gente quer valorizar o nosso negócio e o negócio dos nossos acionistas, nós queremos trazer valor para os nossos acionistas, e a melhor forma de fazermos isso é continuar focando nos resultados da empresa e em divulgar esses resultados para os nossos acionistas. Com relação à decisão de compra e venda por parte de cada acionista individual, essa é uma decisão de cada um sobre a qual a gente não tem controle. Então, nós continuamos focados em trazer resultado para trazer novos investidores e aumentar a demanda pelas nossas ações. Bom, Ricardo, não tem mais perguntas. Mais uma vez, aí, parabéns pela apresentação. A Souza Barros está sempre à disposição para você vir fazer a apresentação, para os clientes continuar conhecendo a Nutriplant e outros investidores também que possa acompanhar. Passo a palavra para você aí fazer as suas considerações finais e obrigado mais uma vez por essa parceria conosco. Clodoir, eu é que agradeço pela oportunidade, agradeço também aos investidores que ouviram a nossa apresentação hoje e fico à disposição então para responder perguntas, esclarecer eventuais dúvidas. Deixo aqui o contato do RI, que é o nosso ri@nutriplant.com.br, e fico à disposição também para, numa nova oportunidade, voltar aqui para Souza Barros, para apresentar a Nutriplant para os investidores da Souza Barros e para os nossos também. Mais uma vez, Ricardo, obrigado. E o Brás está dizendo aqui também, muito obrigado, e estamos acompanhando os resultados. Mais uma vez, obrigado, então. Tchau, tchau.